Agora começa uma nova campanha, né, que foi deixada pela missionária Maria José, que é a cura da alma, né, das enfermidades da alma, né? Nós vamos trabalhar essa semana sobre isso, porque é muito sério o que está acontecendo conosco, principalmente as mulheres. As mulheres dos últimos dias, as mulheres da igreja, em especial da igreja, nós estamos vivendo feridas emocionais, grandes feridas emocionais, que nos têm tirado do prumo. E essas feridas emocionais, elas causam muitos danos. São feridas que a gente não vê, são feridas invisíveis, porém, se não tratadas, elas aparecem. Aparecem de forma de depressão, aparecem em forma de ansiedade, aparecem em forma de algum transtorno, para te tirar do prumo. Mas nessas semanas nós vamos aprender com a palavra que quando a gente alinha o nosso coração ao coração do Senhor, essas enfermidades, elas são tratadas pelo próprio Deus. E o que ficou para mim foi Salmos número 51, no versos 10. E eu achei por bem ler todo o Salmo 51 para a gente entender, porque esse Salmo 51, ele é uma confissão e arrependimento de Davi. Foi quando Davi pecou contra Urias, quando ele ficou com Batseba. Quando a obrigação dele, o dever dele era estar guerreando, ele estava no palácio, à toa, sem fazer nada, só observando. O perigo da gente não assumir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, as nossas obrigações diante que o Senhor tem colocado. Ele foi no palácio, observando Batseba. E nisso, a ociosidade trouxe a ele um grande pecado. Tanto é que, por causa disso, mandou matar ainda. Assassinou o marido de Batseba, por causa do pecado. Só que nesse Salmo 51 aqui, ele vai confessar e vai mostrar um arrependimento tão grandioso, é o que nós vamos ver. E eu vou ficar a partir do versículo 7 até o 10, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no seu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, do íntimo e no oculto, me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus
é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Eu vou ficar com o tema que foi me dado: purificação e renovação. A gente vai ver aqui Davi se derramando na presença do Senhor, confessando. Em primeiro lugar, Davi confessa, e depois ele se arrepende. E ele pede, ele vai dizendo que tudo aquilo, o pecado que ele foi cometido, dói, faz mal aos olhos, faz mal aos ossos, faz mal às mãos, faz mal ao coração. Ele tenha consciência disso. E o pecado que foi cometido afastou ele da presença do Senhor, porque todo pecado nos afasta da presença do Senhor. A primeira coisa que o pecado vem para fazer em nossas vidas é nos afastar. Por quê? Por causa da vergonha, por causa do vazio, vai nos afastando da presença do Senhor. Então Davi pede, Senhor, purifica-me com hisopo. E depois ele fala assim, lava-me ainda, lava-me. Lá no versículo 7, no verso 7 vai dizer, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E esse lava aqui, do purifica, tem um sentido diferente ainda. Purificar é tirar a sujeira, é remover a sujeira. E lavar é esfregar. Antigamente eles batiam com a vara para tirar a sujeira das roupas. Pegavam a roupa, punha ela dentro d'água e batia com a vara para poder limpar. Quem já lavou roupa aqui na beira do rio, no rio, já viu como que faz para lavar uma roupa? Os batedores, não é? Dentro d'água, põe o batedor ali dentro e ali pegam, antigamente batia com a vara. E a gente batia aquilo ali para tirar a sujeira no batedor, isso junto com a água. Isso, batia com a vara, né? As peças grandes, porque a gente pegava a roupa e batia no batedor ali para tirar a sujeira. E quando era peça grande, como a Salviana está falando, quando era peça grande, pegavam a vara e batia para poder limpar. Essa palavra lava-me aqui, que Davi estava usando, era nessa questão. Era purificar, era remover a sujeira, todo o pecado que estava no coração. E ele pede, lava-me, para tirar. Ele sabia que tinha as varadas. Ele sabia que tinha correção. Para poder limpar, tinha que ter. Lava-me. E aí Davi faz isso aqui. A purificação, ele pede para que possa remover. É para tirar algo que estava nocivo no coração dele, que estava tendo essa separação entre ele e Deus. Ele tirasse aquele pecado dele, que lavasse ele, que tornasse ele mais branco do que a neve. Porque o pecado nos afasta da presença do Senhor e não tem uma coisa mais triste do que a falta da presença do Senhor em nossas vidas. E o pecado faz isso. E ele vai falar, lava-me, Senhor. Tira isso de mim. Tira essa sujeira. Remove essa sujeira. O pecado, eu pequei contra ti. Tem muitas das vezes, o pecado vem e a gente fica com tanta vergonha, achando que Deus não sabe. Mas Deus quer saber, e Deus sabe, mas Deus quer ouvir da nossa boca. Deus sabe das nossas fraquezas. Mas o Senhor não rejeita um coração contrito. Em vez de fazermos sacrifício, aqui na palavra de Deus fala, muitas das vezes a gente peca e a gente fica fazendo sacrifícios de tolo, machucando o corpo, mas não são sacrifícios que não transformam, são sacrifícios que não limpam a nossa alma, são sacrifícios que não purificam o nosso coração. Mas o que o Senhor quer, e o Senhor fala na palavra dele, é um coração contrito. É você se derramar na presença do Senhor. É você dizer para ele, Senhor,
contra ti eu pequei, somente contra ti. Senhor, eu não consigo viver fora da tua presença. Torna-me da alegria da salvação. Torna-me da alegria da salvação. Faça o que for necessário, Senhor. Porque a gente peca. A gente peca. Se você disser que não peca, está errado. Está errado. Porque enquanto nós estamos vivos, pisando nessa face dessa terra, enquanto nós estivermos aqui, somos pecadores e não tornamos ainda uma varoa perfeita. Porque só vamos tornar o dia que o Senhor vier e buscar a igreja dele santa, lavada e remida no sangue dele. Mas enquanto eu estiver aqui, só de eu dizer que eu não peco, eu estou pecando. Só de eu dizer, porque se a gente não vigiar, meus irmãos, a nossa natureza é tão má, o nosso coração, a nossa carne é tão forte, que a gente abre os olhos já pecando. A gente abre os olhos pecando. Então a gente tem que vigiar. Ontem à noite foi ministrado sobre vigilância. A gente tem que vigiar. Porque o inimigo vem qualquer brechazinha e vai causando um destroço todo na nossa vida. E muitas das vezes, as nossas feridas que são causadas no nosso coração, na nossa alma, são talvez são traumas passados, são palavras ditas, são pecados não confessados, são distrações, são algumas coisas, algumas palavras, no nosso dia a dia que vem causando, entrou no nosso coração e aquilo foi deixando e não foi confessado e não teve arrependimento e aquelas ações, aquelas coisas, aquelas palavras, aqueles erros cometidos, aquelas talvez tribulações, talvez algumas adversidades que nós passamos na vida e aquilo não foi resolvido, e aquilo trouxe feridas para o nosso coração. E essa ferida que não é vista no nosso corpo, ela não dá para ver. Porque se desse para ver, por exemplo, eu machuquei, eu estou com as manchas, eu vejo as manchas, dá para ver, mas as feridas aqui no coração não tem como ver. Não tem como ver. Mas o Senhor sabe dela, sabe. E o que o Senhor quer? Que você diga a Ele. Não tenha vergonha de dizer por que dessa ferida. O que foi causada? Por que essa ferida foi causada? Foi causada por falta de perdão? Foi causada por eu falar mal, por eu fofocar, por eu fazer coisa, alguma coisa foi causada por palavras malditas, porque eu amaldiçoei, porque eu não perdoei, porque eu falei alguma coisa. Que eu ouvi também de coisas que eu ouvi de pessoas. E aquilo eu deixei descer o meu coração, enquanto eu deveria perdoar, enquanto eu deveria falar, enquanto eu deveria contar para o Senhor, e eu deixei descer o meu coração. E essas feridas foram descendo, foram acumulando, e eu não vi. Quando elas apareceram em forma de enfermidades da alma. É uma enfermidade o qual a mão de um homem não pode ir. Os remédios de um psiquiatra que passa, não pode tirar. Não tem como. Quem é que pode? Só Deus. Só Jesus que pode ir lá e tirar com as suas mãos, que só Ele pode alcançar. Então, Davi vai falando, Senhor, purifica o meu coração. Remove esse veneno que está dentro do meu coração. Essa enfermidade, essa dor, essa amargura, esse rancor. Tira essa tristeza de dentro de mim, Jesus. E Ele entrega, sabe? Entrega. Sabe aquela oração que você não acha a palavra para elas, mas você só chora e você só sente a presença de Deus, mas você chora e fala com Deus e confessa aquilo que está dentro do seu coração? Confessa aquilo, Senhor, essa dor está doendo tanto. Senhor, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter falado, eu deveria ter perdoado, eu deveria ter te contado. E eu não te contei, e agora ela está sangrando. E eu estou pagando um preço alto, porque as feridas emocionais que fica dentro do nosso coração, ela traz consequências. Ela traz consequências.
E isso, e na nossa vida cotidiana, nossa vida diária, ela é tão corrida que nós não percebemos. E nós vamos acumulando, 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 e vai acumulando tanta coisa dentro do nosso coração, sem a gente contar para Ele, sem a gente parar para ter um relacionamento íntimo com Ele, para buscar a Ele. Porque nós estamos aqui em coletividade, nós estamos aqui em público, buscando ao Senhor, em oração. Mas é tão importante, eu aprendi tanto com isso, é tão importante a busca pessoal nossa. Porque a nossa busca pessoal é que vai fazer com que essas feridas, com que essa purificação do nosso coração aconteça. É quando a gente derrama na presença do Senhor sem ninguém estar vendo. Eu não preciso fazer pose para ninguém, eu não preciso escolher palavras para ninguém ouvir, eu não preciso, simplesmente eu preciso rasgar o meu coração diante dele e pedir para ele: Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei. Não é pecar por ação, a gente peca por omissão, a gente peca por negligência, a gente peca por pensamento, a gente peca. E esses pecados não tiram do céu também, não é só os pecados de ação não, é os pecados de omissão. Quando Deus tem algo para a gente fazer, a gente não faz, negligencia, a gente omite, é pecado. Isso causa transtorno, isso causa prejuízo nas nossas vidas. Isso vai passando ao ponto do nosso coração estar tão cheio de tantas feridas, de tanto rancor, de tanta amargura, de tanta perturbação, ao ponto de que essas feridas que está aqui, ferida da alma, ferida do coração, ela começa a se expor. Quando ela não for tratada, ela se expõe. Ela se expõe no nosso corpo, em forma de depressão, em forma de ansiedade, em forma de vitiligo. Em forma de vitiligo, porque as emoções, com o passar do tempo, com essas tribulações do dia a dia nosso, com essa correria do nosso dia, tem roubado o nosso tempo com Deus, o qual a gente tem que derramar na presença do Senhor para ser curada, para ser purificada. Purifica-me, lava-me. Se for preciso botar dentro d'água e bater, para tirar a sujeira, que bata, mas que tira, Senhor Deus. E aí ele fala assim, tira, e depois ele diz assim, lá no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Além de pedir para purificar, é uma coisa, para te remover a sujeira. E ele pede, purifica, e depois ele pede, lava-me. Então limpou, tirou. Só isso tá bom? Não. Não. Purificar e limpar? Não. Aí Davi fala assim, renova, faz de novo o meu coração. O que ele está falando é isso. Ele está pedindo um milagre para o Senhor. E só Deus, ele tem consciência que só Deus pode fazer. Porque já tem um coração. Eu não tenho um coração, mas quando eu peço para o Senhor, renova-me, eu estou pedindo, faz novo, de novo. Porque estava novinho, só me entregou novinho, e eu sujei, eu pequei, e eu preciso que o Senhor, além de tirar essa mancha, além de lavar-me, que o Senhor faça esse coração novo, de novo. Faça. Eu não tenho condições, eu tenho a natureza forte para o perdão, eu já cantei isso várias vezes, é a minha fraqueza. É a minha fraqueza, e é muito forte na minha vida, eu tenho lutado constantemente contra isso. Por causa dessa natureza forte, eu tenho dificuldade no perdão. E o que o Senhor tem feito comigo? Perdoar, perdoa. Não dá certo de novo? Perdoa. Faz de novo, vai perdoar, tem que perdoar. Fala de novo, pronto. Tem muitas pessoas, e eu entendi isso. O Senhor usa como lixa nas nossas vidas. Você sabia que cada um de nós tem uma lixa? Cada pessoa temos uma lixa. Para o Senhor usar essa pessoa para colocar no prumo certinho, no lugar certo. Ó, lixinha. Aí você não entende. Você não entende. Por que você está passando por tanta coisa? Mas de novo, por causa da lixa. É necessário lixa.
O Senhor coloca as lixas nas nossas vidas para nos colocar no ponto certo, para nos colocar no centro da vontade de Deus. E quando a gente fica no centro da vontade do Senhor, é com essas lixas mesmo, o Senhor usando para parar as arestas, para colocar no centro da vontade do Senhor. Como o tema está lá, alinhando o nosso coração ao coração de Deus. O que é alinhar? É colocar bem reto, é colocar na mesma posição, na mesma vontade, no mesmo pensamento. Isso é alinhar o meu coração com o coração de Deus. Tem que estar centrado, tem que estar certinho, numa linha, num alinhamento. E quando eu faço isso? Quando eu peço ao Senhor, Senhor, purifica-me. As minhas fraquezas, perdoa as minhas fraquezas. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, me ajuda. O Senhor sabe da minha natureza. Foi o Senhor que me criou. O Senhor conhece-me. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a alinhar o meu coração, as minhas vontades com a tua vontade. E quando a gente pede essa renovação, quando a gente pede ao Senhor essa purificação, quando a gente se arrepende e se derrama na presença do Senhor verdadeiramente, não é aquela oração que sai da garganta para fora, não é essa oração, não é essa entrega, não é essa entrega. A oração, o que nós devemos fazer, o que o Senhor fala aqui, esse alinhamento de coração do nosso com o coração de Deus, é uma entrega total, é uma entrega sem reserva. É uma entrega sem reserva. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor sem reserva nenhuma, entrega todas as nossas fraquezas, todas as nossas potencialidades, toda a nossa vida, aí é que nós vamos produzir a reserva. Quando a gente se entrega sem reserva, é que nós produzimos a nossa reserva. Você entendeu como que é isso? É alinhar o nosso coração, a nossa vida, no centro da vontade do Senhor. Nós temos que falar isso para nós. Nós somos, eu sou, você é o que Deus pensa que você é, o que Deus fala que você é. Pensa não, você é o que Deus fala que você é. Se Deus fala que você é uma mulher corajosa, se Deus fala que você é uma mulher virtuosa, porque você é. Então, nessa manhã, através da purificação, da renovação, remover o que é nocivo, para Deus colocar novo, tudo novo dentro de nós, transformar, renovar, fazer novo. Aí sim, nós teremos a alegria. O Senhor colocará a alegria de novo, a alegria da salvação, a alegria de estar na presença dEle, quando a gente alinha o nosso coração com o coração do Senhor. E eu agradeço pela oportunidade que foi me dada, que o Espírito Santo de Deus complete essa obra na vida de cada um de vocês. Vamos alinhar o nosso coração. Primeiro, vamos pedir ao Senhor, purifica-me de todo o mal, purifica-me de todo o meu pecado, visita, Senhor, as áreas onde o Senhor tem que visitar, fala comigo, mostra, põe diante de mim o meu pecado, põe diante de mim. E o Senhor se purifica e torna a dar novo, um coração novo. Emoções novas. Amém? Deus abençoe. Vamos agora orar para os enfermos, né? Partindo dessa que não precisa pôr assim.